A graça e a paz, irmãos, tudo bem? Venho por meio desse vídeo compartilhar a palavra do Senhor, pois tenho sentido no meu coração essa necessidade de a gente propagar a palavra, não para buscar honra, glória para o homem, mas sim para o Senhor. E todos nós temos esse dever de pregar a palavra, de ensinar a palavra, de levar uma meditação da palavra. E usando a tecnologia, as redes sociais, nós temos essa condição de fazer isso com pequenos recursos e assim estar propagando a palavra. Eu tenho meditado na palavra de Deus, no livro do profeta Abacuque. Será a meditação desse dia de hoje. Antes de adentrarmos na palavra, eu convido você a fazer uma oração para que o Espírito Santo de Deus venha conduzir as nossas vidas nesse momento. Fechamos nossos olhos e vamos orar ao Senhor. Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, estamos diante da Tua presença para propagar a Tua vontade, o Teu reino, ó Deus. Desde já pedimos perdão pelos nossos pecados, que o Senhor sare as nossas feridas, dá-nos a sabedoria, o entendimento, que o Espírito Santo de Deus conduza esses momentos, para que não seja a nossa vontade, o nosso querer, pois a Tua palavra diz, quando nós fazemos qualquer coisa, façamos para a Tua glória. Então, ó Deus, a nossa intenção aqui é que o Seu nome seja glorificado, pessoas sejam alcançadas pela Tua palavra. Ser conosco nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Pois bem, amado, o livro hoje que nós vamos meditar é o livro do profeta Abacuque. Quando nós nos deparamos com o livro do profeta Abacuque, nesses 3 capítulos nós percebemos Abacuque clamando por justiça. Ele clama por justiça, ele pede o favor de Deus, por meio da justiça, porque ali no caso o povo que era contrário era os babilônicos. Era a Babilônia que estava assolando o povo de Deus. E nós percebemos aqui na palavra do Senhor Abacuque pedindo a Deus socorro, ajuda, auxílio. E Deus, por meio da visão, fala ao profeta Abacuque. E quando nós percebemos aqui o contexto, como foi dito, a Bíblia aqui relata que Abacuque chega um momento de, logo no capítulo 1, Deus falando a mensagem por meio de visão a Abacuque. Abacuque tinha queixas, e todos nós nesse tempo de dificuldade, de tribulação, de perseguição, de injustiça, todos nós muitas das vezes temos queixa como cristão. Às vezes ficamos até com receio de falar essas queixas diante do Senhor. E ao mesmo tempo nós percebemos aqui o profeta Abacuque falando essas queixas ao Senhor. Logo no início nós percebemos ele dizendo assim: ó Senhor Deus, até quando clamarei pedindo ajuda e tu não me atenderás? Até quando gritarei violência e tu não nos salvarás? Por que me fazes ver tanta maldade? Por que toleras a injustiça? E ele continua dizendo que estava cercado de destruição, de violências, brigas, luta por toda parte. Mostra que ninguém obedece à lei e a justiça nunca vence, e os maus levam vantagem sobre os bons, e a justiça é torcida.
Nós percebemos aqui, amado, que essas queixas que Abacuque levou ao Senhor são muito parecidas com as nossas nos nossos dias atuais, no século 21. Nós também fazemos essas queixas ao Senhor. Contudo, nosso Deus não é um Deus de confusão, é um Deus de paz. E nós percebemos aqui na palavra que Deus responde. Deus, ele responde às queixas de Abacuque. Deus responde tudo aquilo que Abacuque levantou como indagações e perguntas. Deus, ele olha aqui e fala sobre esse povo, sobre os babilônios, né? Era um povo cruel, um povo violento, não é isso? Ele se espalhava como o vento, né? O terror fazem valer as suas próprias ordens, as suas próprias leis, dizendo que os cavalos deles eram mais rápidos que os leões pardos. Eles são mais ferozes que os lobos do deserto, que os cavaleiros deles avançam montados, eles vêm correndo de longe, rápidos como a águia. Enfim, Deus falando isso para Abacuque, mostrando que Deus estava a par de toda a situação, que tudo estava no controle de Deus. E quando nós estamos nos deparando com a violência, quando nós estamos vendo as injustiças, quando nós estamos vendo as destruições, a violência que nos cerca também, às vezes nós nos perguntamos e nos questionamos e achando que Deus não está a par de toda a situação, que Deus não está no controle. É aí que nós erramos, quando achamos que as coisas não estão no controle de Deus. E Deus mostra aqui as características do inimigo daquele povo e Deus prova que estava no controle. Assim como Deus faz conosco. Deus prova que está conosco em toda circunstância, em toda situação, seja ela qual for, situação boa ou situações maus. E nós percebemos aqui que Abacuque, ele levanta novos questionamentos. Ele volta a perguntar para o Senhor, não é isso? Ó Senhor, tu escolheste os babilônios e lhe deste força para nos castigar. Ele começa a falar dessa forma. Mas como podes tolerar esses traidores, essa gente má? E às vezes nós nos indagamos, nos perguntamos a mesma situação, como Deus permite, como Deus tolera. Diz aqui na palavra que os olhos do Senhor são puros demais para olhar para o mal. Tu não suporta ver pessoas cometendo maldade. Como é então que fica calado quando esses malvados matam pessoas que são melhores que ele? Essas indagações, amado, tanto a parte cristã faz como os ímpios fazem. Quando vê uma situação adversa, quando se depara com a injustiça, com a maldade, e nós somos questionados sobre isso e eles nos pedem uma resposta, e muitas das vezes nós respondemos assim: Deus está no controle, Deus sabe de todas as coisas, se está acontecendo porque Deus está permitindo, e assim por diante. E nós percebemos aqui que Abacuque começa a falar desse povo, né, que eles são muito cruéis. Eles pegam os outros povos, as outras gente como um anzol, sai arrastando pela terra, enfim, fazendo maior escarcéu, bagunça, maior destruição. E eles não só fazem, como eles se alegram, eles se contentam em fazer o mal, em fazer a maldade e assim por diante. Mas o que nos leva a crer e preenche o nosso coração de esperança e de paz é saber que o nosso Deus, ele respondeu a Abacuque. Ele também nos responde quando nós oramos,
quando nós nos colocamos diante do Senhor, quando nós lemos a palavra, nós percebemos que tudo está no controle de Deus, que todas as coisas estão contribuindo para o bem daqueles que amam a Deus. E Deus responde ele. E diz para Abacuque, na palavra aqui, diz para Abacuque, né? Abacuque diz assim: eu vou subir na minha torre de vigia e vou esperar com atenção o que Deus vai fazer e como vai responder a minha queixa. E o Senhor diz para Abacuque, também diz para mim, diz para ti nesta noite: escreve em tábuas a visão que você vai ter. Escreva com clareza o que vou lhe mostrar, para que possa ser lido com facilidade. E Deus diz assim na palavra: ainda não chegou o tempo certo para que a visão se cumpra, porém ela se cumprirá sem falta. O tempo certo vai chegar logo. Portanto, espere, ainda que pareça demorar, pois a visão, o tempo certo vai chegar logo. Portanto, espere, ainda que pareça demorar, pois a visão virá no momento exato. E a mensagem é esta. A mensagem, qual é a mensagem? A mensagem é essa. A palavra diz que os maus não terão segurança, mas as pessoas corretas viverão por serem fiéis a Deus. A mensagem é essa. Foi a mensagem que Deus falou para o profeta Abacuque. É a mensagem que Deus fala ao meu coração, que fala ao teu coração, que os maus não terão segurança. Aquelas pessoas que praticam a iniquidade, a injustiça, a maldade, não terão segurança. Não estão passando desapercebidos dos olhos do Senhor, pois a palavra diz que todas as coisas estão nus e patentes aos olhos de Deus. E mais adiante, né, na meditação no livro de Abacuque, nós percebemos que os babilônicos eles foram castigados. O fruto que eles plantaram, eles colheram. A injustiça que eles plantaram, eles colheram. Ou seja, tudo que o homem faz, tudo que o homem deixa de fazer, tem uma consequência e ele vai colher essas consequências. Isso serve de exemplo para mim e para ti. Quando a Bíblia diz que nós temos que continuar fazendo o bem, que nós temos que perseverar, vencer o mal com o bem. Às vezes nós iramos. A Bíblia diz que a nossa ira não opera a justiça de Deus. Irai-vos, mas não pequeis. Ou seja, então nós temos que esperar no Senhor. E nós percebemos aqui que eles pagaram pelo crime, pela violência que eles cometeram contra os povos, contra o mundo, contra a cidade. E diz assim na palavra que o próprio Senhor quem fez aquela justiça. É o próprio Deus que agiu, que pelejou, que trouxe as consequências para eles. Diz assim: isso acontecerá por causa dos crimes e das violências que você cometeu contra os povos do mundo e contra as suas cidades. Ou seja, Deus trouxe a consequência do ato deles, da maldade deles, da violência deles. E encerrando o livro de Abacuque, nós percebemos que ele encerra com a oração. A oração de Abacuque. E aí eu vou me ater nesses versículos, a partir do versículo 16. Assim diz: ó, quando ouvi tudo isso, fiquei assustado, e os meus lábios tremeram de medo. Perdi todas as forças, e não pude ficar em pé. Portanto, vou esperar, tranquilo, o dia em que Deus castigará aqueles que nos atacam.
eu vou esperar, vou ficar tranquilo para ver a recompensa que Deus trará diante dos homens maus, diante da injustiça, diante da maldade, diante daquilo que nós temos contemplado. Nós temos que ficar tranquilo, aguardando que Deus trará juízo sobre todas as coisas, que nada está passando desapercebido dos olhos do Senhor. E o profeta diz aqui, ó: ainda que a figueira não produza frutas, ainda que as parreiras não dê uvas, ainda que não haja azeitona para apanhar, nem trigo para colher, ainda que não haja mais ovelhas no campo, nem gado nos currais, mesmo assim eu darei graça ao Senhor e louvarei a Deus, o meu Salvador. O Senhor, Deus, é a minha força. Ele torna o meu andar firme como de uma corça. E Ele me leva para as montanhas onde eu estarei seguro. Isso é fé, amado. Isso é esperança. Isso é tranquilidade. É saber que ainda que a situação esteja difícil, problemática, como nós estamos vivendo esses últimos dias, aonde praga, peste assola as nações, aonde há fome, aonde há guerra, onde há tribulação, aonde há o dia mau, o porquê nós temos que continuar firmes e fortes no Senhor, o porquê nós temos que continuar na perseverança, na oração, na súplica. Não é só quando os momentos vão bem ou bons, ou quando tudo vai bem, ou quando nós não temos falta de nada, assim nós vamos adorar, bendizer, se alegrar. Não, amado. A Bíblia diz, o profeta também diz em suas orações: ainda que a figueira não produza frutas, ainda que a videira não dê uva, amado, ainda que não haja azeitona para apanhar, amado, nem o trigo para colher, varão. Pensa nessa situação. E às vezes nós não, queremos só alegrar com os que se alegram, ou buscar o Senhor quando está tudo bem. Amado, Deus está no controle, varão. Nós percebemos aqui na palavra que o povo da Babilônia não ficou impune, amado. O mal não ficará impune, amado. A injustiça não ficará impune. Terá a consequência dos atos, amado. Terá a consequência dos atos. Tudo que o homem planta, o homem colhe, vaso. Acalma teu coração. Não perca a fé. Isso é fé, varão. É crer naquilo que nós não estamos vendo. É crer além das circunstâncias. O mundo está atribulado. O mundo está sem esperança. Eles acham que vai acabar o mundo por meio desse vírus, por meio desses problemas, varão. Contudo, eles não mudam de atitude. As mudanças que eles buscam é somente essas: de colocar uma máscara na cara, de passar álcool em gel na mão. Mas quando passar o vírus, vão continuar fazendo as mesmas aberrações, as mesmas injustiças, as mesmas maldades, as mesmas coisas, como se nada tivesse acontecido, amado. E não é isso que Deus quer de mim e de você, de todos nós como seres humanos. Deus espera de mim e de você que haja mudança sincera, que nós possamos louvar a Deus de lábios, mas também ter um coração próximo dele. E às vezes a humanidade fica nessa hipocrisia, a televisão fica nessa hipocrisia, falando, exaltando o mal, falando do mal. Não que eles não devam falar, que eles não devem informar. Eles devem fazer isso, é papel deles. Mas que nós percebemos que eles estão se debruçando na miséria, no caos, para ganhar ibope, buscar fama, buscar lucros e assim por diante.
Quando passar tudo isso aí, acabou, amado. Vai passar, amado. Esse vírus vai acabar, varão. E as pessoas vão voltar a fazer as mesmas coisas. Então, mano, não perca a tua fé. E aqui diz na palavra, mano, que o profeta, né, ainda que a figueira não produza fruta, ainda que as uvas não produzem, ainda que as videiras não produzam uva, ainda que não haja azeitona para apanhar, nem trigo para colher, ainda que não haja mais ovelhas no campo, nem gado nos currais, mesmo assim eu darei graças ao Senhor e louvarei a Deus, o meu Salvador. A nossa fé está nesse nível, está nesse patamar, como diz aqui a palavra. Você está alegre porque tua igreja está fechada, porque não está tendo culto, porque nós não estamos podendo nos congregar? Ou isso tem, assim, lá no fundo do seu coração, te entristecido? Você tem sentido falta de não estar reunido com os irmãos? Ou está tudo bem para ti? Pense nisso, amado. Se tiver tudo bem, reveja os seus conceitos. Não se acostume com essa frieza espiritual. Não se acostume com o mal, com as injustiças. Não se acostume. Nós não devemos nos acostumar, não. Mesmo assim darei graças ao Senhor e louvarei a Deus, o meu Salvador. O Senhor é a minha força. Ele torna o meu andar firme como uma corça e me leva para as montanhas e eu estarei seguro. Nós estaremos seguros, amado, nas asas do Onipotente. Nós podemos descansar. Que Deus nos abençoe com essa palavra, com essa meditação. E vamos continuar firmes e fortes, pregando a palavra, falando do amor de Deus, usando os meios que Ele tem nos concedido, não para exaltar o mal, não para falar das más notícias, mas para levar a palavra que traz vida e vida com abundância. Davi, diante de Golias, ele não exaltou Golias, ele exaltou a Deus. E nós, como crente, muitas das vezes estamos exaltando o mal, falando mais do mal do que do bem. Então, vigia, varão. Ore a Deus, não deixa que a incredulidade adentre no teu coração, que venha furar os teus olhos. Tá certo, amado? Fica com Deus. Vamos orar ao Senhor agradecendo pela palavra, pela meditação, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, graça nós te damos, que nós possamos assim, Senhor, ter essa fé, esse ânimo, como o profeta Abacuque, ó Pai, como ele, Senhor Deus, nós temos o nosso questionamento, as nossas perguntas, mas o Senhor, contudo, responde a todas. Todos os esclarecimentos vêm de Ti, o Senhor não é um Deus de confusão, é um Deus de paz, e que nós possamos assim, ó Pai querido, ter essa fé, essa certeza, que muitas das vezes nós cantamos essas canções, mas também não cremos, ó Deus, não preparamos o nosso coração para viver dessa forma, Senhor. Mas que nós possamos assim continuar crendo, ó Senhor, em todas as Tuas promessas, sabendo, ó Deus, que o Senhor tem cuidado de nós, que todas as coisas cooperam para o bem do Teu povo, Senhor. Não deixa, ó Pai, que a incredulidade adentre no nosso coração, a falta de esperança, Senhor, pois a Tua palavra diz que a tribulação produz a paciência gera experiência, a experiência gera esperança, Senhor. Que diante dessa tribulação, ó Pai, nós possamos assim, ó Deus, gerar em nossos corações a paciência. E a paciência venha gerar em nós, Senhor, a experiência. E essa experiência venha gerar em nós a esperança. Que a maior esperança não está no homem, não está em carro, não está em cavalo. A nossa maior esperança como cristão
é saber que Jesus Cristo, ele morreu, ao terceiro dia ele ressuscitou, andou nessa terra por 40 dias e foi assunto aos céus, e esse mesmo Jesus há de vir. Essa é a maior esperança que alegra o nosso coração. E ainda que a figueira não floresça, Senhor, ainda que a videira não dê o seu fruto, Senhor, ainda que não haja, Senhor Deus, o trigo para ser colhido, ó Pai, ainda que as ovelhas sejam apanhadas, Senhor, os gados não estejam no curral, ó Pai, nós nos alegraremos em Ti. O Senhor é a nossa alegria, é a nossa força, é a nossa fortaleza. Toda a honra e toda a glória seja dada a Ti, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Aleluia.